Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um momento do Devocional do Meio-Dia. Meu nome é Alexandre Meirelles, eu sou pastor aqui na Betel Serra, juntamente com o pastor Honório. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar e falar poderosamente ao seu coração. Queria deixar um convite para você se inscrever no nosso canal Betel Serra, Betel com TH, e você acionar os nossos sininhos para você receber todas as nossas notificações, porque certamente Deus tem algo maravilhoso e poderoso para a sua vida através das nossas programações. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, ao longo desse devocional, desse período, eu quero convidar você a colocar o seu pedido de oração aí no nosso chat. Você pode estar compartilhando aí uma necessidade, uma bênção, testemunhando aquilo que Deus tem feito na sua vida. É muito importante, se você já foi abençoado por nossa igreja, que você possa colocar um testemunho aí, para que as pessoas possam ser abençoadas também. Então, ao longo desse devocional, você vai colocar o seu pedido de oração. E nós, ao final de cada dia, nós enviamos esse pedido para as pessoas que estão orando 24 horas em prol da bênção do Senhor na minha vida e também, certamente, na sua vida. Então, não deixe de colocar aí o seu testemunho ou o seu pedido de oração. Amém? No final, eu vou estar orando com você. Você é nosso amado irmão, que bom revê-lo novamente. Que Deus possa mais uma vez falar, conto com a sua oração, com a sua intercessão aí, para juntos podermos alcançar. Não deixe de deixar também o seu like, o seu joinha aí, para que esse vídeo ele possa alcançar mais pessoas. Quanto mais representatividade o YouTube entende que esse vídeo ele oferece para mais pessoas. Então, toda vez que você comenta, que você compartilha esse link, compartilhe esses links com o maior número de pessoas que você puder, não só os nossos cultos de domingo, porque aí o YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e vai compartilhar com outras pessoas e quem sabe alcançar vidas diferentes. O texto que eu quero ler hoje está em Josué, capítulo 6, do versículo 2 ao 5, e o tema desse devocional eu titulei Conquistando o Impossível. Eu vou ler aqui na minha versão, que eu peguei uma versão que eu gostei muito e eu queria compartilhar com você. O texto diz o seguinte: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E o sacerdote toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um grito forte. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um onde estiver. Aos olhos humanos, seria impossível conquistar Jericó. Jericó era uma cidade muito bem fortalecida, os seus muros eram muito altos, muito extensos. Estudiosos colocam que carruagens, carroças, conseguiam transitar, passar por cima das muralhas, tamanha era a extensão da sua largura. Pessoas moravam dentro daquelas muralhas que davam ainda essa segurança maior para aquelas muralhas. Então, para um povo que estava caminhando no deserto, um povo que não tinha nenhum preparo, que não tinha grandes armas engenhosas, parecia impossível conquistar Jericó. Mas o que nós vimos é que para muitas pessoas você tem a sua Jericó. Talvez para você é impossível passar por essa pandemia sem ser afetado. Talvez para você é impossível passar por uma crise financeira que você esteja vivendo. Talvez a sua Jericó seja o seu casamento. Para você não há mais solução. O seu casamento não tem como ser restaurado. Você não consegue ver os seus filhos sendo filhos abençoados, obedientes a você. Você talvez não consegue ver isso como uma possibilidade. Isso Deus me mostra hoje que é a sua Jericó. É aquilo que aos olhos humanos nós não podemos solucionar. Talvez a sua Jericó seja a situação do seu trabalho, uma promoção, entrar numa faculdade, eu não sei qual é a sua maior dificuldade. Mas o que eu quero que você entenda é que eu e você servimos
a um Deus do impossível. Marcos capítulo 10, versículo 27 diz o seguinte: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Uau! Deus está falando que ainda que aquilo que os homens possam olhar e falar que não tem condições, que para o nosso Deus pode. Talvez as pessoas estão falando para você que o seu casamento não tem solução, mas Deus fala que tem. Talvez você está olhando para a enfermidade que você está nesse momento, ou que alguém da sua família esteja vivendo, um diagnóstico que o médico disse que não tem condições. Deus te diz: eu posso fazer. E Lucas 1, versículo 37 diz: portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Para muitas pessoas pode parecer, mas para o seu Deus não. E dentro do contexto do texto que eu li agora, Deus dá a Josué, o líder, a pessoa, o homem de Deus, e eu quero que você se coloque no lugar de Josué. Talvez você é a pessoa que está conduzindo a sua família, talvez é você que está conduzindo uma circunstância, você está conduzindo a sua própria vida. Você é esse Josué que Deus quer usar para quebrar este impossível e você assim conquistar aquilo que é impossível. Deus dá algumas orientações e eu separei 3 por causa do nosso tempo, que é um pouco limitado, e o texto ele é muito rico de informações, e aí às vezes você vai querendo falar um pouco mais, mas você vê que o tempo não dá. E eu queria me ater a 3 orientações que Deus dá a Josué nesse texto em que eu li com você no início, que nos mostra como nós podemos conquistar esse possível. A primeira orientação que nós vemos quando está no versículo 2, que diz o seguinte: então o Senhor disse a Josué: saiba que te entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis e os homens de guerra. O que Deus dá a Josué é uma promessa. Ó Josué, eu já te entreguei. Ele não está dizendo que ele ainda vai entregar. Ele não está dizendo que Josué vai conquistar. A palavra diz que eu já te entreguei. É o presente. É claro, meus amados, que nós estamos falando de um Deus que é onipresente, um Deus que sabe todas as coisas. Mas por que eu estou destacando isso? Porque pela sua ótica ainda não aconteceu, mas pela ótica de Deus já aconteceu. Uau, que fantástico, meus amados. O problema, meus amados, é que nós nos esquecemos das promessas que o Senhor preferiu ao nosso respeito. Eu sei que você tem promessas de Deus, eu sei que você tem palavras de Deus proferidas sobre a sua vida. E nós temos que entender que nós servimos a um Deus que tem promessas sobre as nossas vidas, mas o problema é que muitas vezes nós não estamos mais dando crédito, não estamos dando mais valor às promessas de Deus para as nossas vidas. Estamos deixando que as lutas, as dificuldades, aquilo que os problemas que surgem sobre as nossas vidas, eles venham minar a nossa fé, a nossa esperança de um Deus que tem todo o poder. Não podemos deixar de acreditar no sobrenatural de Deus. Meus amados, quantas pessoas perderam a visão do sobrenatural de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você: o meu Deus, o seu Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está agora contemplando o que você está vivendo. O mesmo Deus que atravessou Israel a pé enxuto no Mar Vermelho é o Deus que está contigo na sua peleja. O mesmo Deus que deu vitórias a Davi diante de um Golias, meus amados. Esse Deus não mudou. Olha o que diz para nós, meus amados, em Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles, os discípulos, e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Uau, que palavra, meus amados. Entenda isso nessa tarde, em nome de Jesus. Deus não mudou, Ele tem todo o poder. Não é impossível para o nosso Deus, não há nada que Ele não possa fazer, meus amados. Em nome de Jesus, acredite. Deus continua curando, pessoas estão sendo curadas na nossa igreja. Deus continua libertando, pessoas estão sendo curadas de depressões, de ansiedade, de síndromes, de opressão demoníacas. Nosso Deus continua libertando, meus amados. O nosso Deus continua salvando pessoas, mesmo em meio à pandemia, têm se convertido ao Senhor Jesus Cristo, e isso, meus amados, não mudou.
O problema é que nós estamos tão focados muitas vezes naquilo que está acontecendo ao nosso redor que nós perdemos o foco do sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, eu vim nesta tarde para dizer para você, o seu Deus não mudou. Aquele que um dia tocou na sua vida, aquele que um dia restaurou a sua vida, aquele que um dia mudou a realidade da sua vida, Ele não mudou. Você que está me ouvindo, que ainda não tem Jesus no seu coração, eu não sei qual o tamanho da onda, eu não sei qual o tamanho do seu problema, mas de uma coisa eu sei, Deus pode resolver esse problema na sua vida em nome de Jesus. Olha o que Josué fala nos seus últimos momentos de vida a respeito das promessas do Senhor. Ele coloca no capítulo 23, versículo 14: agora estou prestes a ir pelo caminho de todas as terras, mas vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma de vocês, nenhuma de todas as boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe deixou de ser cumprida. Todas se cumpriram, nenhuma delas lhe faltou. Josué está falando para o seu povo: olha, eu estou indo embora, acabou os meus dias aqui na terra, mas vocês sabem no coração de vocês, e ele coloca na sua alma, nos seus sentimentos, que nenhuma das promessas do Senhor lhes faltou. Em nome de Jesus, que você possa ter no seu coração, que você possa ter na sua alma, no seu espírito, que as promessas do Senhor estão se cumprindo ou hão de se cumprir sobre a sua vida. A segunda orientação, meus amados, que nós vemos Josué recebendo, está na parte A do versículo 13, que diz: marchem uma vez ao redor da cidade, todos os homens armados. A orientação de Deus é para que o povo continuasse marchando, mas principalmente que eles estivessem armados. E eu quero usar essa expressão, meus amados, que eles estivessem prontos. Eu quero que você entenda, meus amados, que para você conquistar o impossível, para você conquistar a sua Jericó, você não pode relaxar. Você precisa estar armado. Armado, quando eu não falo de armas físicas, eu não falo do que o mundo oferece como armas, não, mas eu estou falando das armas espirituais. E aí, meus amados, quantas pessoas com o passar do tempo relaxaram nas armas que vocês aprenderam a caminhar com Deus? Talvez no início você orava com fervor, você orava todos os dias, você buscava a presença do Senhor, mas agora você só ora quando você precisa. Talvez no início, meus amados, você jejuava constantemente, dias após dias. Agora, você só jejua quando a igreja coloca como um propósito para a sua vida. E olhe lá ainda aqueles que fazem isso. Talvez no início, a arma da adoração era algo que te levava aos céus. Era algo que você, quando você estava adorando ao Senhor, quando você estava no momento do culto, da adoração, você sentia a presença do Senhor. Mas hoje, meus amados, você não sente mais nada. Ou precisamos, meus amados, estar prontos para aquilo que o Senhor está preparando para a sua igreja. Olha o que diz Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante, feliz aquele que permanece pronto, aquele que está armado e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não sejam visto em vergonha. Nesses últimos dias, meus amados, Deus está preparando a sua igreja. Mas Ele está preparando uma igreja, meus amados, que esteja pronta. Deus está por voltar para buscar uma igreja que esteja ataviada, a expressão de Apocalipse, aquela que esteja pronta, aquela que esteja alinhado com aquilo que Deus está colocando para nós. Como anda o seu coração? Você está caminhando talvez e você ainda não recebeu, meus amados, porque você abaixou as suas armas. Então a palavra de Deus para você nesse dia: ore mais, jejue mais, se renda na presença do Senhor. Eu não sei como que você está, não deixe de buscar a presença do Senhor. E principalmente, meus amados, vamos estar juntos. Vamos estar juntos nesses últimos dias. Eu sei talvez que você não pode sair da sua casa porque você tem uma comorbidade, talvez você tenha alguma dificuldade, mas eu quero dizer que você que tem condições, volte para a presença do Senhor. Vamos voltar para os nossos cultos presenciais.
Meus amados, o pastor tem falado, eu quero aqui fazer coro com ele. Em 2021 estamos querendo começar uma programação, um culto, que a início vai ser todo o último sábado do mês, ou um sábado do mês, que vai ser um culto voltado para o avivamento, um culto voltado para a busca, para você se derramar na presença do Senhor. Vai ser um lugar de você se entregar à doce presença do Espírito Santo de Deus. Talvez aquele lugar, aquele ambiente que nós estamos sonhando, que nós estamos preparando, meus amados, vai ser um lugar do secreto para você. Que você não deixe de buscar a presença do Senhor, que a presença do Senhor seja algo real, que você seja sempre amado com a oração, com o jejum, com a adoração. E a última oração está na parte B do versículo 3, que diz, quando ele fala para eles estarem caminhando 6 dias, né, e armados, e ele fala assim, façam isso durante 6 dias. Veja que Deus orienta eles que eles caminhassem 6 dias, e no último dia eles deveriam dar 7 voltas. Por que Deus estava falando isso para aquele povo, meus amados? Deus estava falando para eles não desistirem. Porque pense comigo, meus amados, a orientação de Deus é que eles caminhassem 6 dias e no 7º dia eles dessem 7 voltas. Imagina se eles desistissem no 5º dia. Deus não fez nada desde agora. Já se passaram um dia, já se passaram 2 dias, 3 dias, 4 dias e não aconteceu nada. Vamos parar com esse negócio. Eles não teriam a sua conquista realizada diante do poder de Deus. Eu não sei se você tem um mês, eu não sei se você tem um ano, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas Deus te diz nessa tarde, meu amado, não desista. Não deixe que o tempo mine a sua convicção, não deixe que o tempo mine aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Nunca desista dos planos de Deus para a sua vida. Talvez, como eu disse para você, eu tenho certeza que Deus tem promessas para mim e para você. Mas o tempo muitas vezes feito com que eu e você pudéssemos abrir mão. Eu não sei quanto tempo você está dando volta na sua Jericó em busca da sua bênção. Mas de uma coisa eu sei. Deus tem promessa. E se esta promessa é de Deus, ela vai se cumprir. Me permita abrir um parênteses aqui. O problema é que muitas vezes, meus amados, nós estamos ouvindo palavras como sendo de Deus, quando na verdade não são. Nós precisamos estar atentos, meus amados, a esses que se levantam como os profetas de Deus. Nesses últimos dias eu não quero aqui em nome de Jesus. Eu não quero aqui em nome de Jesus falar contra nenhum dos profetas que tem se levantado. Não é isso que eu quero que você entenda. Mas eu quero que você possa buscar discernimento de Deus para saber o que realmente é de Deus para a sua vida. Olha o que Deus orienta ou adverte os seus discípulos. Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus falando a respeito das coisas do fim. Pois aparecerão falsos cristãos e falsos profetas, que lhe farão grandes sinais e maravilhas, se possível, para enganar os eleitos. Jesus está advertindo, meus amados, aos discípulos, que no fim dos tempos, muitos iriam se levantar como falsos cristãos, muitos iriam se levantar como os falsos profetas para enganar os eleitos. Não permita ser enganado. Não permita ouvir aquilo que não é de Deus para mim e para a sua vida. Deus tem levantado sim homens e mulheres para profetizar sobre o Brasil. Deus sim tem levantado homens e mulheres para profetizar sobre a sua vida. E que você possa ter discernimento, meus amados. Porque eu quero que você entenda que Satanás está ao nosso derredor querendo minar a nossa esperança no agir, no sobrenatural de Deus. E com isso ele tem trago sobre a minha vida, sobre a sua vida, muitas vezes mentiras. E que nós vemos que o tempo passa e aquilo não aconteceu porque aquilo não era de Deus. Que você tenha sensibilidade. Eu quero no nome de Jesus ministrar a sensibilidade de Deus na sua vida. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu ministério. Creia que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero repetir o texto de Lucas 1,37 que diz: portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Declare sobre a sua vida neste momento: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se para você é impossível, eu quero dizer para você, o nosso Deus é especialista no impossível. Eu quero orar sobre a sua vida, que você possa seguir
as orientações que Deus deu a Josué na sua vida. Primeira orientação, que você possa estar buscando do Senhor. Deus tem promessas para a sua vida. A segunda orientação, não desista. Esteja pronto. Esteja armado com as armas espirituais que Deus tem colocado sobre a minha e sobre a sua vida. Ore mais. Jejue mais. Adore mais ao Deus do impossível. Se você colocou aí o seu pedido de oração, eu vou estar orando nesse momento, consagrando, colocando esse pedido diante do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque ainda que aos nossos olhos possa parecer impossível, eu sei que para o Senhor não é. Talvez, Senhor, Pai, ouvimos diagnósticos que foram falsos profetas sobre as nossas vidas, dizendo que não haveria cura para aquela doença. Mas em nome de Jesus eu quero quebrar esta mentira. Talvez, ó Pai, palavras, talvez sendo ditas, pronunciadas como sendo do Senhor, que trouxeram tristeza ao coração, ó Pai, que trouxeram incredulidade. Nós queremos nesta hora ministrar e declarar, Senhor, Pai, o Senhor pode. Ainda que seja difícil ao olho humano, ainda que seja difícil para nós entendermos, ó Pai, a nossa mente é limitada, Senhor, Pai, é um Deus que pode todas as coisas. Ó Pai, assim como o Senhor curou, assim como o Senhor libertou, assim como o Senhor salvou, continua curando, ó Pai, neste momento aqueles que colocaram seus pedidos a respeito da enfermidade que tem assolado a sua vida, a sua casa, a sua família ou um amigo. Eu quero neste momento, ó Pai, declarar a Tua palavra que diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E eu quero ministrar neste momento a cura do Senhor, seja qual seja a enfermidade que esteja assolando. Ó Pai, o Covid ainda não há, Senhor, Pai, cura, mas o Senhor é o Deus da cura. O Senhor está acima do Covid, o Senhor está acima do câncer, o Senhor está acima de qualquer enfermidade, Senhor. Tu és o Deus que pode, Senhor. Traz, ó Pai, libertação ao coração opresso, Senhor. Ó Pai, que nós possamos dormir. Ó Pai, eu quero ministrar uma noite de sono aos meus irmãos e irmãs. Eu quero ministrar, Senhor, Pai, um coração aquietado na Tua presença. Que eles não sejam ansiosos, não estejam preocupados, ó Pai, além daquilo que nós precisamos ter, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força, como o salmista disse, ó Pai, para onde nós podemos olhar, ó Pai, para onde nós podemos olhar, ó Pai, pois apenas o Senhor é o nosso socorro. Que nós não possamos olhar para a medicina, mas que possamos olhar, Senhor, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer e tem feito para as nossas vidas. Eu quero ministrar salvação a esses corações que têm clamado em favor dos seus familiares e amigos. Queremos ver vidas se rendendo diante da presença do Senhor. Ó Pai, eu quero ministrar toda sorte de bênção, que o impossível se renda diante do Deus do impossível. Eu quero ministrar sobre cada vida, cada pedido que foi colocado no nosso chat, que a bênção do Senhor seja abundante em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma tarde abençoada, e amanhã estaremos de volta. Não perca, compartilhe esse link com outra pessoa, porque certamente Deus vai falar mais ainda ao seu coração. Esperamos você no dia de amanhã. Beijo no coração. Família Betel, uma família para pertencer.